Glória a Deus. Quero aqui saudar os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um vídeo, um novo vídeo para o canal. Hoje, fazendo de uma formatação diferente. Hoje eu quero transmitir aos irmãos uma palavra que Deus tem me dado em uma temática muito conhecida. E eu não ouço tanto assim desenvolvimento por meio dos pregadores, que é a provisão de Deus. Você vê aí no slide, e eu quero trazer para os irmãos hoje dessa formatação. Você vê aí no slide, né? A provisão de Deus, né? Apresentado por Simão Rodrigues, por mim. Eu vou deixar também, se eu conseguir, na realidade, o link desse slide para os irmãos que quiserem apresentar em suas respectivas igrejas ou até culto de ensino. Vai da percepção dos irmãos ou até desenvolver mesmo pregação com essa temática. Vamos usar um texto base de João capítulo 6, versículo 1 ao 14, que nos diz assim o texto bíblico: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar, da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar. Preste atenção nisso. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Glória a Deus. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros ou 200 denários de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pão. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, peixes pequenos. Mas Simão Pedro disse-lhe: E está aqui um rapaz, 5 pães e 2 peixinhos, tal. Irmão de Simão Pedro, desculpa. Mas que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus, olha o que ele diz, né? Que é isso para tantos? Disse Jesus: Manda assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, perceba que aqui não fala pães de cevada, fala: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, preste atenção, repartiu-os pelos discípulos, os discípulos, pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, não fala de peixes pequenos, fala de peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, ou que deveria vir ao mundo. Primeiro ponto, vamos analisar o que é provisão. Segundo a nossa fonte, Dicionário de Português Online, eu decidi colocar a fonte para não haver controvérsia, mas segundo a fonte Dicionário Português Online, provisão é ação de prover, de abastecer com o necessário, abastecimento, produtos alimentícios necessários ao sustento de uma pessoa, comunidade ou família. Glória a Deus. Comunidade ou família durante um período de tempo, reserva.
estoque de produtos variados, provisão de tijolos, excesso de coisas aproveitáveis, abundância, valor que se retira antecipadamente dos lucros estimados de uma empresa. Documento oficial administrativo do qual o chefe de Estado atribui um ofício ou cargo, autorizando o exercício de uma profissão ou emitindo instruções. Isso é provisão segundo o dicionário de português online. Trazendo para a temática do assunto, o nosso Deus, ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão, Deus de provisão. O Senhor é criador e governa todas as coisas, sendo Ele o que provê sustento para suas obras, incluindo o ser humano. Dessa forma, podemos dizer que Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas que acontecem na humanidade. Deus é Deus de provisão. Não estou querendo dizer, é claro, e nem trazendo a ideia fictícia que alguns transmitem de que Deus não permite o seu servo passar por luta ou dificuldade. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus é Deus de provisão. Deus é aquele que é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Vamos analisar o texto que nós colocamos, é claro, como temática base, né? João capítulo 6, versículo 1 ao 14, a primeira multiplicação de Jesus de pães e peixes. Nós vamos pegar e analisar o contexto do texto bíblico, né? Jesus havia acabado de passar por um luto, que João Batista havia morrido. Jesus, ele quer um momento para estar só. Chama os seus discípulos para ir a outra margem do rio, que é chamado Tiberíades, ou alguns historiadores dizem que era as colinas de Golã. Então, Jesus vai para lá com seus discípulos e está sentado. Mas a multidão, vendo que ele saía de perto, a multidão vai até o encontro de Jesus. E olha o que o texto bíblico fala. Que Jesus estava sentado com seus discípulos e a multidão se aproxima dele. E ele começa, como o livro de Lucas fala, ele diz que Jesus começa a pregar aquelas pessoas, começa a transmitir a palavra. João já vai fazer diferente. João já diz que Jesus já vai ali perguntar a Filipe o questionário que nós vamos começar a comentar. Nós temos três personagens destacados no texto. Haja vista Felipe, André e Jesus. Três personagens destacados além da multidão, como você está vendo no slide. Três personagens destacados. É claro que o principal deles não é outro a não ser Jesus, mas são três que estão destacados. Primeiro, Felipe. Vamos analisar um pouco sobre Felipe. Jesus chama Felipe. E quando Jesus chamou ele lá anteriormente, né, quando ele chama, agora me falha a memória, o discípulo que já Natanael. Ele chama Natanael e Natanael chama Felipe, né? Felipe, pelo texto bíblico, ele morava em Betsaida. Ele era da cidade de Betsaida, juntamente com André e Pedro. Então Jesus vai perguntar especificadamente para Felipe, porque Felipe poderia saber onde comprar pão para aquela multidão. E nós vemos que Felipe, ele tem um conhecimento da região, ele tem um conhecimento da localização, e ele responde com a palavra correta, uma palavra certa. Qual é, diácono? Ele responde que ali há muitas pessoas para comerem e não tem suficiente. Olha, perceba que ele é um crente ou uma pessoa que analisa a situação corretamente. Felipe. Vamos analisar André. André, por sua vez, ele chega para Jesus e trazendo uma solução. Solução essa que ele vem consigo trazendo consigo uma criança. E esta criança tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, como eu escrevi para você aí, mas pela King James fala assim, peixes pequenos. Peixes pequenos. Então André, ele traz uma solução. Observe comigo, o André, ele tem, como verdadeiro crente, ele traz uma solução, mas a solução dele é pequena. Perceba no texto bíblico, ele traz 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos.
Fazendo um parâmetro sobre André e Filipe, nós podemos desenvolver umas questões. Primeiro, os dois estão certos, como você está lendo aí, e os dois estão certos. Por quê, Diácono Simão? Porque os dois estão certos? Porque um enxerga problema. Desculpa. Um enxerga problema. O que é isso, Diácono? Sim, crente de verdade, ele analisa a situação e reconhece quando há uma problemática, quando há um problema, quando há uma dificuldade. O segundo enxerga a solução. Glória a Deus, isso também é algo para a igreja se alegrar. Crente que vê problema e reconhece ou enxerga ou alcança a solução é bênção, é graça de Deus, é um homem, é uma mulher de Deus extraordinário. Mas qual é o problema? Primeiro, Filipe. Qual o problema de Filipe? O grande problema de Filipe é que ele encontra o grande problema, mas ele não tem solução. Perceba, o problema de Filipe é que ele vê o problema e na percepção dele o problema é muito grande. Isso que é o erro de Filipe, não é que simplesmente ele enxergue o problema, não, porque a gente vai passar por luta, nós vamos passar por necessidade, dificuldade. A vida do cristão não é fácil. Quem dizer que a vida do cristão é só algodão doce, é só abacate com leite, é só coisa boa, só coisa leve, não é. A vida do cristão é difícil, mas o problema dele é que ele só tem olhos para dificuldade, o olho dele só vê a dificuldade, o olho dele só vê a dificuldade, mas ele não percebe quem está com ele. E quem é que está com ele? Jesus. Olha que coisa extraordinária. Quem está com Filipe é Jesus. E o texto bíblico fala assim: ele já sabia o que haveria de fazer. Preste atenção. Jesus já sabe o que vai fazer. Ainda que passemos por dificuldades, tenhamos grandes lutas, mas Jesus já sabe o que vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, André. Aqui é maravilhoso e extraordinário, André. Por que, irmão Simão? Eles dois estão certos, mas André, o que é a dificuldade, André? André, ele tem a solução. Isso é bênção, é virtude, é glória de Deus. Mas o problema dele é que na percepção dele não é suficiente. Na percepção de André, ele já é o contrário. Filipe não tem solução. Agora André tem solução, mas não é suficiente. Meus irmãos, aqui nós chegamos a um parâmetro, podemos pegar e fazer até uma analogia, que há muitos crentes que não confiam em Deus, que na percepção dele ele tem que ajudar Deus a fazer alguma coisa, e não é assim, não é dessa forma. Ainda que na nossa percepção, na nossa cabeça, a provisão de Deus não seja suficiente, você tem que deixar Deus agir, porque é melhor seguir a vontade do Pai do que meter a sua mão e não ter a vontade de Deus explícita sobre a sua vida. Vamos continuar. Vamos a um outro parâmetro. Agora vamos ao personagem principal, é claro, Jesus. Jesus, quando chama Filipe, o texto bíblico diz, e isso eu já deixei claro para os irmãos, que ele já sabia o que iria fazer. Aleluia. Jesus já sabe o que vai fazer. Às vezes ele coloca-nos em uma questão difícil para que nós possamos compreender que ele já sabe, ele irá fazer. Não é nós, é ele que vai fazer. Quando Jesus, e perceba comigo, por favor, quando Jesus pega o pão, o texto bíblico não fala, e é o que o texto aqui que eu escrevi para os irmãos, no slide está escrito, quando o texto fala que Jesus pega o pão de cevada, na mão, o texto não cita cevada, porque cevada era um pão que os pobres tinham acesso. Então, não é citado cevada quando Jesus está na mão, o pão está na mão dele, porque a provisão na mão de Jesus, e aqui ele está como homem, como filho de Deus, é claro, mas como homem em carne. E o que acontece? Jesus, quando recebe, toma aquele pão, na percepção dele, ele sabe que a provisão divina ali já basta. A provisão de Deus não há necessidade na nossa mão. Toma o peixe da Bíblia diz que no peixe, na mão dele não é pequeno. Não é um peixe pequeno, peixinho, é um peixe, porque ele sabe que a provisão divina está ali. E assim ele multiplica
e assim a provisão chega, e assim toda aquela multidão se alimenta. Aleluia. Aqui, meus irmãos, é extraordinário, porque a provisão de Deus chega. Não chega às vezes a provisão divina em alguns momentos, na nossa percepção não vai vir. Às vezes para nós não temos a mesma conjectura que Davi. Qual é a conjectura de Davi? O gigante é grande, mas o meu Deus é maior. O gigante pode ser o Golias, que todo Israel está com medo, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. E por último, concluindo esse texto, para eu poder entrar em outras prerrogativas, né? André, a provisão de Deus chega, e às vezes pensamos da seguinte forma: a provisão de Deus não é suficiente. A provisão de Deus não é suficiente. Pensamento totalmente errado. Ele tinha alcançado a provisão, alcançou a solução do problema, mas na percepção dele a provisão é pouco. É pouco. Isso aqui, meus irmãos, é um erro. Seu crente, quando Deus manda a provisão, e ele, porque na visão dele ele não vê a provisão divina como ele queria, ou da quantidade que ele queria, ele vai dizer: Senhor, tá aqui 5 pães de cevada e 2 peixinhos pequenos. Mas não é dessa forma, meus irmãos. A provisão divina, ela é suficiente. Entramos agora em outros parâmetros. Nós vamos pegar aqui, eu vou pegar na realidade outros eventos bíblicos para confirmar a provisão divina. Primeiro, Abraão no Moriá. Abraão, quando Deus ele chama Abraão para ir ao Moriá sacrificar o seu filho, o único filho, Abraão não hesita. Mas há um momento que me chama muito a atenção. Qual é, irmão Simão? É quando ele está subindo o Moriá. Já deixou os servos lá embaixo, deixou o jumento, está com o filho e levando a madeira, o cutelo, o fogo. E o filho chega para ele e pergunta: Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, o pai, responde: Deus para si proverá cordeiro. E Deus proveu, porque Deus é Deus de provisão. Aleluia. Deus ele vai prover para a tua casa, para a tua família, para toda a tua parentela. Mas há uma necessidade de você confiar nele. A Bíblia diz que quando eles sobem lá em cima, Abraão estende a mão para imolar seu filho, matar, é claro. A Bíblia diz que do céu vem uma voz, que é um anjo, é claro, falando: Abraão, não faças mal ao moço, porque agora sei que temes a Deus, e Deus não negaste o teu filho, o teu único filho. Olha que extraordinário. E a Bíblia diz que ao lado havia um cordeiro, e ali Abraão sacrifica ao Senhor, Deus de provisão, Jeová Jireh. Nós temos também Israel. Israel é um ponto interessante, porque 40 anos não é 40 dias, não é 40 meses, não é 40 semanas, não é 40 horas, é 40 anos Deus sustentou Israel. E Deus não sustentou Israel simplesmente com pão. Deus não sustentou Israel simplesmente com maná. Deus sustentou Israel com pão, carne e água. Pão, carne e água. Olha a provisão de Deus. Durante 40 anos, Deus sustentou o seu povo no deserto. 40 anos. Você vê que no Moriá a provisão de Deus vem da palavra do anjo. Coisa maravilhosa, extraordinária. Israel, a provisão de Deus vem do alto, o pão, o maná que descia do céu. Vem do alto as codornizes que desciam do céu. Vem dos milagres de Deus, como a água que saiu da rocha.
Só que tem um caso na Bíblia que me chama muita atenção. Até esses dias eu estive pregando essa mesma mensagem. Não trouxe esse tanto de exemplos porque não me havia tempo. Eu preguei mais ou menos 50, 55 minutos sobre essa palavra provisão. E há um evento, e foi esse o único que eu citei, mas esse evento me chama muita atenção, que é Elias. Elias, ele profetiza contra Acabe, contra a casa de Israel, contra os profetas de Baal, né? Ele profetiza dizendo que nem chuva, nem orvalho vai cair sobre a terra, e Deus fala com ele, falando, vai pro Querite, porque lá eu vou te sustentar. Os corvos trarão o teu alimento diário. Meus irmãos, e a Bíblia diz em Levíticos 11:15, deixei o texto citado para a gente não ter dificuldade. Levíticos 11:15, todas as espécies de corvos são impuros. Olha só, Elias no Querite, o Senhor havia falado com Elias, vai para o Querite, lá irei te sustentar através dos corvos. Provisão de Deus. Só que na lei de Moisés, os corvos eram impuros. Os corvos eram impuros. E Elias vai ser sustentado através dos corvos. Os corvos trarão alimento para Elias. Isso aqui me deixa maravilhado. Porque do céu veio a palavra do anjo para não matar seu filho a Abraão. Do céu veio a provisão de Deus para Israel, dos milagres de Deus para Israel. A provisão. Agora, para Elias, veio da onde ele menos imaginava. Meu Deus. Isso aqui é muito forte, meus irmãos, porque às vezes a provisão de Deus vai vir de onde você menos imagina. É forte demais isso aqui. Você que é pregador, prega, pelo amor de Deus. No dia que Deus te der uma palavra sobre provisão, adiciona isso aqui. Porque eu acredito que Deus vai colocar no teu coração, é claro. É a iluminação da palavra. Mas isso aqui é extraordinário. A provisão de Deus vem de onde o profeta não imagina. Ele profetiza uma palavra que nenhum profeta na Bíblia havia profetizado. Nenhum profeta na lei, nenhum profeta dos profetas, no período de profetas havia profetizado. Nenhum. Que é cerrar o céu. Nenhum havia profetizado que não venha chuva, nem orvalho caia sobre a terra. Nenhum. Mas Elias profetiza, nem chuva nem orvalho, segura a minha palavra, não vai cair sobre a terra. E Deus manda para ele a provisão através de corvo. Através do que ele não pensava, de onde ele menos esperava. Às vezes na tua vida é dessa forma. Deus manda a provisão, e a provisão às vezes não vem da pessoa que você imaginava que viria. Mas Deus manda. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Não negue. Não. Chegou da parte de Deus a provisão na tua vida. Independente de quem chega, receba. Receba a provisão de Deus. A Bíblia diz no capítulo 4 de 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 5, que qualquer alimento, se a provisão de Deus na tua vida seja alimentos, qualquer alimento, versículo 5, ele é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Recebeu da mão de um macumbeiro? Ora. Porque santificado pela palavra você já está sendo. Mas ora. Porque é provisão de Deus. Recebeu de alguém que te odeia, que não gosta de você? Receba. É Deus que está lhe dando. É a provisão divina. Não negue. Aquilo que Deus abençoou foi abençoado. Aquilo que Deus amaldiçoou está amaldiçoado. Mas a provisão divina sobre a tua vida, não negue. Se Deus mandou, receba de bom grado. Receba de bom grado. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, extraordinária. Para eu poder concluir a conclusão, eu deixei uma frase. Acredite nas promessas do Senhor Deus, pois Ele é Jeová Jireh, Deus de provisão. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus. Meu Deus e Pai, eu oro a Ti, ó Deus, te apresentando a Tua igreja, o Teu povo, os Teus servos, te apresentando, Pai, todo aquele que chegou até aqui, ó Deus amado. Meu Deus, que o Senhor possa instruir,
Abençoa, prospera, restaura, livra, santifica, orienta, meu Pai. Meu Deus, que nós possamos, ó Pai, receber todas as provisões do Senhor sobre a nossa vida. Que não neguemos, ó Pai, o Senhor, a Tua provisão sobre nós, ó Deus. Espírito Santo, eu acredito na Tua promessa. Eu acredito que Tu és bom, que Tu és Deus, que Tu és santo, que Tu és justo, que Tu és poderoso, que Tu és maravilhoso, que Tu és redentor, restaurador, libertador. Permanece conosco, Pai. Fica conosco para a honra, para a glória, para o louvor do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço a Ti, eu oro a Ti. Ó Deus amado e santo, te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.